Olá, você do outro lado da tela. Eu sou o Mágico Dragon. A minha arte, claro, óbvio, é a mágica. E ela não é só uma arte para mim, ela também é um negócio, né? E uma das publicações que eu fiz sobre os resultados do meu negócio dentro do aplicativo Google Empresas fez com que despertasse o interesse de algumas pessoas para eu fazer um vídeo sobre como é que eu conduzo, né, a mágica como negócio. E assim, eu resolvi construir uma sequência de vídeos falando sobre 10 aspectos de como atrair clientes e fechar vendas, com base na experiência, né, que eu tenho tido no meu negócio, que é a mágica, com base em tudo que eu estudo sobre isso, né, com base em experimentações que eu já venho fazendo, né, ao longo da minha carreira, ao longo, né, da condução do meu negócio. Tudo que eu tenho feito de análise de dados, né, que eu analiso tudo que acontece, né, todo o meu rendimento, então eu faço análise de dados de tudo que eu tenho conseguido até hoje, né, para justamente buscar resultados melhores. Então, basicamente esse vídeo vai dar conta de uma coisa que tem sido um problema constante para quem tem negócio, que é justamente fazer o negócio funcionar sob quaisquer condições, né? Ainda mais nesse período que nós estamos vivendo tão louco da pandemia, que tantos negócios estão fechando, enfim, a coisa está bastante complicada. Então, como se sair, né, diante de qualquer situação, mesmo ela sendo ruim para a gente. Claro que a pandemia impactou no meu negócio. Hoje eu fecho bem menos venda do que eu fechava antes, mas ainda assim eu consigo fechar alguns eventos. Eu tenho mantido assim, uma média de 2 eventos por mês, mais ou menos, mesmo na pandemia. O que mostra que tudo que eu tenho estudado, tudo que eu tenho aplicado está funcionando, certo? É resultado de um trabalho árduo de anos a fio, né? Então, assim, para mim, eu nem esperava vender show agora nessa época da pandemia, mas estou conseguindo vender alguns shows, né? Então, para quem esperava não vender nada e está vendendo alguma coisa, é bem interessante, né? Isso mostra que as minhas estratégias são eficientes, né? Que eu tenho conseguido resultados positivos, mesmo debaixo de condições ruins, né? Então, assim, ainda tem uma questão que é a seguinte: eu trabalho com um produto ou serviço que ele é dispensável, né? Que ele não é essencial, né? Que é um produto desconhecido, na verdade, porque assim, a maioria das pessoas, quando fazem evento, nunca pensam em mágica, né? Quando elas vão contratar um mágico, elas pensam em contratar algo diferente. Não especificamente um mágico, mas a primeira ideia que a pessoa tem na cabeça antes de contratar um mágico é: poxa, eu quero uma coisa bem diferente no evento, né? E aí depois é que vem a ideia de contratar um mágico. Então a primeira ideia é: vou contratar algo bastante diferente no meu evento, algo que, né, seja diferente de tudo que eu já vi por aí, né? E aí sim, com esse pensamento a pessoa chega até a mágica, né? Então como é que eu atraio esse tipo de pessoa até a mim, né, para ela chegar até mim? O impacto da pandemia, né, inevitável, lógico, mas ainda assim eu tenho conseguido vender, né? Como é que eu consigo vender apesar disso? E a gente tem que entender que todo negócio, né, como tudo na vida, é uma plantação de longo prazo. A gente muito mais planta do que colhe, né? Mas quem quer colher tem que plantar e cuidar muito bem dessa plantação para lá na frente colher, né? Então tudo que eu faço no meu negócio é entendendo que eu não vou ter resultados agora, eu só vou ter resultados bem lá na frente, né? Então muito do que você faz no seu negócio você não vai ganhar dinheiro imediatamente, né? Vai demorar para ganhar dinheiro, tá? Vai demorar para ter retorno, mas se você fizer tudo certinho o retorno vai vir com certeza, certo? E você entender que todo negócio é uma máquina que só funciona com persistência. Tá? Tem que ter persistência para a coisa funcionar, tá? Pois bem, dito tudo isto, então vale lembrar, as dicas serão 2 dicas por semana, serão 10 dicas, tá? E serão 2 dicas por semana. Então assim, primeiro vamos entender, vamos ter uma ideia de quais são, em linhas gerais, essas 10 dicas, né? A dica número 1 é sobre a criação de conteúdo, né? A dica número 2 será sobre o acompanhamento dos índices das publicações nas suas redes sociais, né? A dica número 3 será sobre o acolhimento de clientes. A dica número 4 será sobre a importância de fazer contato por telefone com o cliente. A dica número 5 será a importância de chamar o cliente pelo nome, tá? A dica número 6 será sobre atendimento customizado. A dica número 7 será sobre
é a importância de coletar testemunhos dos seus clientes sobre o seu produto, seu serviço, né, seu negócio. A dica número 8 será sobre como apresentar o preço ao cliente da forma adequada, né? A dica número 9 será sobre o fechamento, né? Como é que deve ser feito o fechamento da proposta, né? Para ter o sim ou o não do seu cliente, certo? E a dica número 10 é a mais importante de todas, é a melhor de todas. Aguarde até lá que vai ser bem legal essa dica. É sobre como você mostrar o seu diferencial do seu negócio, né? O que te torna diferente dos demais, isso é muito importante. E isso vai gerar o valor percebido pelo cliente do seu negócio, certo? E isso aí vai acarretar no final ao cliente entender que o seu preço vale o que você está pedindo, beleza? Enfim, essas serão as 10 dicas aí.